E hoje a nossa tendência é de o quanto mais natural for, melhor para as redes sociais, né? Então, TikTok, por exemplo, mudou a forma como se comunica, porque uma pessoa vai lá, abre a câmera, filma, fala, o vídeo curto, não importa se está errado, se não está, se tem alguma coisa. Então, a gente busca hoje, nessa era, principalmente onde eu tenho muitas coisas que são robotizadas, eu procuro mais pessoalidade, né? Sim. Então, esse é o principal. E aí a gente tem junto disso outro problema, que é como a IA funciona. A IA, ela não é um ser vivo que tem intenção. Ela não tem intenção. Ela não tem objetivo. Por enquanto. Olá, seja bem-vindo ao Café Empreendedor, o podcast sobre gestão, empreendedorismo e negócios mais antigo do Brasil desde 2015, com episódios todas as semanas. Gurizada, nosso time de hosts aqui é formado por professores e empreendedores com mais de 10 anos de estrada, e aqui no Café Empreendedor a nossa missão é falar a verdade nua e crua sobre criar e gerenciar negócios com temas específicos. Então aproveita para seguir aqui lá no Instagram no @café_empreendedor. E lembrando, é claro, que aqui no Café Empreendedor nós sempre falamos em nome de Agência Arcona, marketing de resultado. Impulsione o seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Instagram no @Agência Arcona. Também falamos para VG, gestão de resultados, projetos e BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Acesse o @VG Resultados no Instagram e saiba mais. Lembrando que o café é gravado diretaço aqui do Fábrica de Podcast, então aproveita para seguir a turma aí no @fábrica.podcasts. E o café é sempre feito por nós aqui, Leandro Rodrigues e Érica Martins. Dá um grande abraço pro Vinícius, não tá aqui conosco, tá o quê? Aumentando o PIB do Brasil. Fala, Érica, tudo tranquilo na Santa Paz? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta na sua plataforma de preferência, no seu horário de preferência. Estamos aqui no estúdio depois da nossa grande comemoração dos 10 anos de Café Empreendedor. Foi um evento muito legal, né, presencial, que a gente conseguiu reunir várias pessoas que já passaram por aqui e conseguir aquele fôlego, aquele combustível para tocar mais 10 anos e mais 20 anos e mais 30 anos, tantos quantos a vida nos permitir. E legal do presencial é ver como a turma quer se conectar presencial ainda pós-pandemia, né? Eu falava para vocês aqui em off, estava vendo uma série que trazia coisas da pandemia, e aí o cara pensa assim, como é que era. Pô, já faz tanto tempo, nem me lembro desse negócio aí de botar máscara, enfim, essa coisa toda aí que a gente viveu, né? Mas ainda sigo percebendo que as pessoas querem se conectar, e essa nossa reunião lá com os poderosos, a gente fez uma celebração assim com as pessoas que passaram por esse microfone aqui, né? Que contaram as suas histórias e tal. E é legal ver como a turma tem essa necessidade de conexão, de benchmarking, de networking, para melhorar o seu negócio, né? Enfim, e tocar o dia a dia aí, né? Nada substitui o offline, né? É verdade. A gente bota dedicação, faz uso e se beneficia do online, mas um bom encontro offline presencial tem seus méritos, né? Tá louco, tá louco. E o Vinícius também completando 12 anos. 12 anos de VG. De VG, dá um grande abraço. Na próxima, quando ele estiver aqui, ele vai falar um pouquinho mais sobre a história, aí, um pouquinho da VG. Já falou, né? Já Quando agora, foi já... nos convidado, um episódio lá de 2017, podem resgatar, que tá ele contando sua história no mercado da consultoria e falando sobre a VG. E hoje não, neste mês, a VG completando seus 12 anos de existência. Nós estamos ficando tudo velho. Meu Deus do céu. Verdade. Se é 10 anos aqui, é 12 ali. É verdade. Já não sou mais o mais novo nas rodas, assim, nas mesas ali. Que barbaridade. Bueno, vamos puxar então o nosso bate-papo aí, o nosso poderoso da semana. Muito bem, gurizada, nosso poderoso da semana é o Leroy Oliveira. Leroy, seja bem-vindo. Leroy, obrigado. Que é o CEO da L2 Code, ou L2 Code. Seja bem-vindo aqui, Leroy. Antes de mais nada, né, agradecer a presença aqui, pedir para tu contar um pouquinho da tua trajetória para quem está nos acompanhando aqui. Legal, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Até me assustei um pouco com poderoso, mas a gente entende que poder, né, é algo que pode ser ruim, mas pode ser bom também, né? Com certeza. E o poder, acho que quando a gente exerce o empreendedorismo, é de afetar as pessoas, né?
Então, onde a gente está afetando, influenciando as pessoas. E acho que essa é a parte mais legal. E às vezes a gente começa pouco, começa pequeno e influenciando, né, quem a gente está liderando, quem a gente está fazendo gestão. E aos poucos isso a gente vai transformando, vai se tornando algo maior. E não sei vocês, mas eu não imaginava chegar onde eu cheguei. Não que eu não queria chegar onde eu cheguei, queria muito. Mas a gente tem um sentimento de, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? O que vai acontecer? O que não vai, né? E, enfim, eu trabalho com tecnologia já tem quase 20 anos. Comecei em 2005, 2006, mais ou menos. Comecei fazendo manutenção de computador. Então, eu fiz um cursinho no Senac. E aí, eu lembro que eu não tinha terminado o cursinho. E eu fui numa empresa pequena e falei, não, eu quero trabalhar aqui. Não tinha vaga aberta, não tinha nada. Eu quero falar com o dono, eu quero trabalhar aqui. E aí o cara me disse que me contratou só por causa da minha atitude. Porque eu cheguei lá e falei. E aí eu comecei como estágio e tal. E foi quando eu comecei no mundo da tecnologia. E aí, em que ano? Isso, 2005. Para situar quem nos escuta, né? Que a gente tá contando de histórias, assim, do tempo que era tudo mato, Olha, né? cara, de 2005 eu acho que eu usava a internet de escada. Não tenho certeza, mas mas eu acho que eu usava. Tava no início da banda larga. O ADSL, né? Isso. A ADSL já era banda larga, né? Sim, já era... Subiu de nível ali, né? E aí tinha aqueles computadores que eram de tubo e que tinha tela plana. Não sei se você se lembra. Sim. Teve os primeiros computadores de tela plana. Rapaz, eu tinha aquele que tinha uma... Não era uma película, era um vidro escuro na frente. Vidro, exatamente. Eu não sei que a função daquilo ali era tirar o reflexo, o que era aquilo. Era dar uma blindada, né, no que saía ali dos pixels. Até onde eu sei... Deu a mofa agora, né? É tudo... Não fazia diferença nenhuma, assim, pra visão e tal. É só... Mas o pessoal vendia. Tudo que tinha acessório pra vender, o pessoal vendia. E aí eu trabalhei numa lojinha dessas de informática. Eu tinha 16 anos na época. E eu lembro de enxergar ali o dono da empresa e tal, e eu sempre gostei muito de entender de negócios. Eu não me dava conta. Para mim, minha carreira ia ser trabalhar com informática. Naquela época, eu comecei dando manutenção em computador e eu achava que eu odiava a ideia de programação, porque a pessoa fica lá só digitando código na minha cabeça, era ruim. E o legal era falando com as pessoas, trocando peça, negócio físico. Então, isso que era o mais interessante. E aí, chegou um momento em que eu tinha que estudar, tinha que faltar, acho que 2 dias na semana do trabalho ali, por causa do estudo, eu era um estagiário. E aí eu saí e comecei a prestar serviço por conta. Então, eu comecei a pegar cliente aqui, cliente ali, eu tinha 16 anos, ia lá, pegava um cliente, ia lá, fazia manutenção no computador, acho que depois fiz 17 e fui tocando isso. E aí me dei conta, acho que foi a primeira experiência assim, de empreendedorismo mais sério, eu me dei conta que, cara, era legal fazer, mas dava muito trabalho atender as pessoas depois. Sim. Porque a pessoa tinha um problema no computador, pegava um vírus, me ligava. E aí, eu preciso de ajuda. E aí eu comecei a me dar conta que aquilo ali não é tão sustentável. Tipo, o que eu gasto para fazer um bom atendimento, que eu sempre me preocupei em fazer um bom atendimento para as pessoas. Me consumia muito tempo. Beleza. Nisso eu entrei, passei num técnico, comecei a fazer programação, e aí descobri a programação e me apaixonei. E aí foi onde mudou, assim, transformou a minha carreira, assim, né? Que a programação eu me dei conta que é onde eu me encontrei, e eu me intitulo programador até hoje. Eu sou programador, então eu gosto de meter a mão no código lá e fazer de vez em quando. Hoje eu sei que tem mais coisas interessantes para fazer no negócio do que só meter a mão no código. E aí, nesse processo, eu cheguei e me dei conta que eu estava no mercado talvez mais valioso do mundo. Né? Porque o mercado de tecnologia se torna o mercado mais poderoso do mundo, mais importante, mais imponente. Hoje, as 5 principais empresas da Bolsa de Valores, em valor, todas envolvem tecnologia. E aí me dou conta disso e começo a pensar em possibilidades. O que eu posso fazer com isso? E aí a minha cabeça começa a pensar e tal. E aí eu lembro que nisso, enfim, consegui emprego, comecei a trabalhar, comecei a atender empresas grandes. Então, ainda como empregado, comecei a atender... Eu lembro de atender a Claro, em São Paulo. E aí foi uma mudança de chave, assim, que eu me dei conta que eu estava trabalhando em projetos grandes, de grande importância, e me dava conta que, ao mesmo tempo que tinha pessoas muito boas, muito bem qualificadas, tinha pessoas que estavam numa posição grande ou fazendo coisas que não eram tão boas tecnicamente, assim.
E aí aquilo começou a me trazer uma inquietude, assim, eu pensei, não, daqui a pouco é algo que dá pra eu criar algo meu, dá pra fazer algo interessante. Eu lembro de assistir o vídeo lá, um filme da história do Zuckerberg, da rede social lá, Aham. e, cara, aquilo me encheu, assim, de uma vontade de... De empreender, de... Cara, vou fazer o novo Facebook, né? E aí, é engraçado como a gente, ao mesmo tempo que se inspira com as coisas, quando a gente descobre a realidade, é um susto. Eu lembro que eu criei nessa época, e ali já era 2009, por aí, 2010, eu criei uma plataforma que o objetivo dela era ser algo semelhante à Wikipedia, só que para ideias. Uhum. Então imagina que tu tem uma ideia boa aqui de um negócio que tu acha que ia ser legal fazer, mas tu não tem dinheiro, recurso, né, da área, não vai conseguir tocar aquele negócio. Tu vai lá, larga essa ideia em algum lugar, as outras pessoas interagem em cima daquela ideia e vão compartilhando, e aí tu ganha o mérito ao menos por ter dado a ideia, mesmo que... E aí eu criei, o nome se chamava Wikideia, criei uma plataforma, fui lá, desenvolvi e tal, não sei o quê, e aí comecei a divulgar para as pessoas. E aí me dei conta de duas coisas. A primeira delas é que as pessoas não entendiam direito o que era para fazer na plataforma. Primeiro desafio, que eu era programador, não era alguém que entendia de marketing, de divulgação. E a segunda coisa é que era muito difícil divulgar, as pessoas não engajavam com o negócio, né? Custa caro. E aí me dei conta que para montar um negócio, eu não dependo só de dominar tecnicamente daquilo. Eu tenho que chegar no mercado, eu tenho que mostrar para as pessoas como que aquilo como que funciona. Eu tenho que fazer marketing, tenho que fazer lançamento, eu tenho que me inserir. Eu tenho que entender uma dor do mercado e entrar nessa dor. Outro problema dessa ideia que eu criei. Não tinha uma dor latente. Ninguém tem uma dor de ter uma ideia não atendida. As pessoas que têm a ideia que querem fazer... Vão atrás. Vão atrás. Outro problema, me dei conta que uma ideia boa não faz nada. Tu precisa trabalhar muito. Mesmo que a tua ideia seja maravilhosa, tu precisa trabalhar muito para fazer. E tem um monte de ideia ruim que a gente vê que vira negócio porque a pessoa tem dinheiro, tem capital, tem vontade, tem desejo. Então tem ideia que nem é tão boa assim, mas que vira negócio que dá certo, porque a ideia em si ela não é o mais importante. O mais importante é fazer o negócio acontecer, fazer o negócio girar. Então, esse primeiro desafio assim, que eu tive de criar algo e ver aquele negócio flopar, que nem a linguagem de hoje. Tomar a primeira porrada ali, né? Exatamente, ver que não é uma barbada. Isso, inclusive, até é um desafio que eu tenho hoje. Hoje, eu trabalho muito na L2, enfim, a gente já conta a história de como a L2 surgiu. Mas na L2 é muito comum nos procurarem para que as pessoas tenham uma ideia, querem fazer um projeto, querem fazer um aplicativo, uma plataforma, e as pessoas me perguntam, eu tenho essa ideia e tal, quanto que eu preciso investir para colocar isso? E eu digo sempre, tu tem que entender que plataforma é 30%, 40% de investimento que tu vai ter. O resto é marketing, é posicionamento, é equipe para fazer tração, é equipe de vendas. Tu precisa montar um negócio, não existe... A plataforma vai se vender sozinha ali e tá tudo certo, né? Isso. Nunca existiu isso. Mas nos tempos do passado, teve algumas dessas coisas que a pessoa estava num meio ou num ambiente que era favorável e aquilo se divulgava sozinho. E daqui a pouco tu pega um padrinho, né? Alguém que vai te dar um suporte, vai te dar uma ajuda, que te abre algumas portas que, meu Deus do céu, que é meio caminho andado muitas vezes, né? Então... É diferente, era diferente. Hoje eu acho que aliás, não sei, cara. Se tu parar pra analisar, antes era um mato, mas hoje, assim, o volume de oportunidade também é infinito, né? Então, não sei se eu diria que era mais fácil, mais difícil, não sei. Mas com certeza tem muito mercado para explorar ainda. Acho que a gente tá assim, depois a gente vai falar um pouquinho de inteligência artificial nesse setor. Então, cara, a gente tá assim, tá engatinhando. Sim. E aí, enfim, dando sequência, né? Eu chego depois em 2014, mais ou menos, 2013, e aí eu começo a mais uma vez, me dou conta que criar um produto gigantesco para ter uma solução tipo no Facebook não é tão simples assim, não vai dar certo, precisa de dinheiro, precisa de recursos. E começo a fazer freelancers de desenvolvimento de software. E aí começo nisso, 2013, 2012, começo a fazer um projeto aqui, um projeto ali, e começo a gostar disso, né? E começa a funcionar, começa a me dar bem. E aí eu lembro que juntei lá mais ou menos 2015, por aí, juntei um amigo e tal, a gente
vamos começar a prestar serviço mais sério. E aí, nisso, eu começo a intensificar essa ação de fazer projetos. Fazer projetos de software. Então, eu pegava um projeto aqui, projeto ali, fazia. E eu lembro que do primeiro funcionário, que foi um estagiário, digamos assim, que eu peguei, que eu lembro que eu queria testar para ver se funcionava. Que eu pensava, pô, a forma de eu ganhar dinheiro é o quê? Vou trazer mais gente para trabalhar comigo. E assim, eu não estudava empreendedorismo, porque na minha cabeça eu era só um programador, eu não era um empreendedor. Nem sabia que eu ia ser um empreendedor. Eu tinha um sonho de, como programador, fazer um negócio grandioso. E olhava para o Google e via, cara, Google é fantástico, né? Eu sempre tive uma admiração muito grande pelo Google, e o Google são 2 engenheiros de software muito bons, muito qualificados. Não sei se você sabe, mas o mecanismo de busca do Google saiu da tese de doutorado de um deles ali, ou se não dos 2. Então, eu me imaginava nesse caminho, né, de construir algo tecnicamente muito legal que iria se tornar algo grande. E aí eu lembro que nesse início eu pensei, não, para eu evoluir nessa questão de software, eu tenho que contratar alguém. Aí contratei um desenvolvedor e eu negociei com o cliente para as horas que ele trabalhava, eu recebia. E aí eu cobrava desse cliente exatamente o mesmo que eu pagava para o desenvolvedor. Porque a minha ideia era o quê? Eu só quero testar para ver se isso aqui funciona. Sim. Se dá certo. Quanto que isso vai me dar de dor de cabeça? Quanto que isso vai me dar de incomodação? Estava aprendendo ali a fazer o negócio. Isso era 2014, 2015, por aí. E aí comecei. E aí deu certo. Funcionou. Foi legal. Pensei, bom, agora está na hora de eu cobrar mais, né? Vou cobrar mais do cliente, porque eu tenho que fazer a margem, tenho que pagar imposto, tenho que fazer a coisa funcionar. E aí, nisso, comecei a montar a equipe. E aí surgiu, era uma outra empresa antes, o nome, né? E aí eu tinha um parceiro que atuava junto. E aí começou a operação. E aí eu comecei a operação mais ou menos na informalidade, mais ou menos testando. Tinha 2 CNPJs que funcionavam ali para coisa, não tinha marca, não tinha nada. Tudo era o Leroy quem fazia. E na base da indicação. Totalmente na base da indicação, né? E a base da indicação é algo que permaneceu por muito tempo até. Até é um dos desafios ainda até hoje. E aí a gente começou a atuar bem, e o que eu me dei conta é que, aos poucos, o que as pessoas gostavam muito era do atendimento que eu fazia. Que era de ter paciência, conversar com as pessoas, entender o que as pessoas queriam. E no mercado de tecnologia tem muito nerdzão lá que é mais... Que não gosta nem de conversar. Exatamente. Nem de atender telefone, né? Tu atende telefone? Atendo. Mas aí, então, eu comecei a achar um espaço ali. E aí, mais ou menos em 2016, é onde surge a L2. A gente formalizou ela em 2017, mas em 2016 eu chamo um sócio e a gente, vamos organizar isso. E aí eu lembro que um dos desafios, e para mim é muito marcante, é o desafio das 5 pessoas. Que a gente chegava em 5 pessoas na equipe e começava a dar um monte de problema. E as coisas começavam a não funcionar e tal, não sei o quê, e reduzia para 3. Aí, beleza. Aí depois ia de novo para 5 pessoas. Aí começava a andar e tal, não sei o quê. Começava a dar problema e a gente retrocedia. Porque o que acontece? Para mim, ao menos, isso para o tipo de negócio que eu estava, quando chegava a 5 pessoas, eu começava a ter que fazer muito mais gestão do que execução. Sim. Então, era muito menos eu programando, eu colocando a mão no código lá, eu fazendo as coisas, e muito mais eu fazendo com que as pessoas conseguissem fazer o seu trabalho. Que, como você sabe, eu acabei de falar aqui, eu gosto de meter a mão no código. Então, é um desafio para mim delegar ao invés de meter a mão na massa, né? Então, até hoje eu ainda faço projetos. Hoje eu me comprometi comigo mesmo que eu só faço projetos de inteligência artificial e só gestão, para não ficar metendo a mão em tudo que é coisa. Não cair na tentação. Exatamente. Porque eu gosto, não adianta. Mas, naquele momento ali, eu me dei conta que o quê? Eu precisava evoluir. Lembro de contratar uma consultoria para nos ajudar a direcionar o que pensar, como organizar. E aí, nisso, também trazer alguns outros sócios para ajudar a diversificar essa questão. Então, eu lembro que uma das mudanças significativas foi ter um sócio que era muito experiente do mercado, estava acostumado a lidar com empresas grandes, então ele já tinha feito gestão de empresa com 150 pessoas. Boa, tá louco. É esse cara que vai me ajudar. Hoje é meu sócio até hoje, o Maicon. Pensei, esse é quem vai me ajudar a tornar o negócio maior. Porque antes era mais... Eu tinha mais 2 sócios antes, que era o Lucas e o Alexandre. E eles... a gente era 3 emocionados com a ideia, mas que zero experiência de gestão, de liderança. A gente era 3 programadores ali tentando.
E aí eu trouxe o Maicon, que mudou a história da L2, né? Então a L2 surge ali em 2016, em 2017, que é onde a gente abre o CNPJ, mas as ações já aconteciam antes. E quando esse sócio vem ali em 2019, que foi quando a gente traz ele, 2019, 2020, pré-pandemia, é onde a empresa começa a tomar um corpo maior de criar processos, organizar coisas. Para vocês terem uma ideia, até aquela época a gente não tinha um organograma, então eu não me intitulava gestor da empresa, era algo mais... a gente funcionava quase como uma cooperativa. que era o quê? Todo mundo faz um pouco de tudo e recebe um pouco de tudo. Mais ou menos. É que como a gente é prestador de serviço, né? Então, o que a gente tinha? Cada um tinha os seus clientes que atendiam os seus clientes. Uhum. Então, cada sócio tinha os seus clientes, fazia os seus atendimentos e a gente dividia a estrutura que tinha um financeiro ali que administrava a estrutura. E era isso. E estava bom. Hoje eu olho e vejo que eu faria totalmente diferente. Vamos chegar nessa parte. Mas à época vocês olhavam e estava ok para seguir assim. Mas na época estava. E o que acontece? Outra coisa, eu não conseguia dedicar todas as horas. Eu tinha um outro emprego que eu trabalhava, então eu não conseguia dedicar tantas horas na empresa, né? Eu tinha um pouco de receio, e isso foi algo legal da minha trajetória que eu indico até para pessoas, deve ter empreendedores nos escutando, que a gente não precisa, às vezes, fazer aquela jornada kamikaze, que eu vou largar tudo, vou vender minha casa, vou investir. Eu posso empreender aos poucos, né? Então, o meu empreendimento e a nossa forma de gestão na L2 até, ela é muito segura. Ela é muito... o objetivo é muito mais ser consistente do que ser super ousado. Oi, tá ali na caneca da Erika. Exatamente. Então, o que eu me dei conta, assim, e aí foi nesse momento ali, 2018, 2019, 2020, onde eu me dei conta que ser empreendedor é o que eu mais gosto de ser. Então, eu posso deixar de programar e montar uma banquinha de açaí. Eu gosto da ideia de empreender. E hoje eu vejo que é o que eu mais gosto mesmo. Foi nesse momento que virou a chave, então, que disse, cara, eu acho que eu sou empreendedor. Meu negócio é gerenciar o negócio. Isso. Eu acho que é uma questão de autoconhecimento, né? Sim, perfeito. E a gente tem no site da L2, vale a pena dar uma olhada depois, mas a gente tem um manifesto lá, onde a gente fala a gente estratificou o que são os valores que a gente tem, os conceitos do manifesto. E tem um deles que se não for divertido, tem algo errado. Uhum. Então, tem que ser divertido. Por quê? A gente entende que quando a gente faz algo que a gente gosta, a gente tende a fazer muito melhor do que algo que a gente não gosta. Tem exceções, obviamente, mas aquilo que a gente gosta é aquilo onde nos dá prazer e onde a gente, teoricamente, entende melhor, onde a gente consegue fazer melhor. E aí eu me dei conta que empreender era algo que, mesmo sem ter estudado, mesmo sem ter procurado conteúdo, e eu até hoje procuro muito pouco conteúdo, porque eu tenho muito conteúdo de tecnologia que eu tenho que me aprofundar. Hoje eu estou estudando vendas, por exemplo, que é um processo que a gente precisa melhorar na empresa. A gente está trabalhando assim, né, mas que precisa consolidar na empresa. Então eu estou estudando isso. Mas fora isso, tem um monte de coisa de inteligência artificial que tem que me atualizar, tem que me manter sempre por dentro. Então, é muito conteúdo. Não dá para eu só parar tudo e estudar empreendedorismo, por exemplo, né? Então, na época, não estudei zero empreendedorismo. Foi tudo no testando, descobrindo. E me dei conta que o quê? Eu tinha uma habilidade de conseguir entender onde que funcionava, onde que não funcionava. Uma das características mais importantes para mim do empreendedor é ter um senso crítico elevado, que é saber o quanto eu sou bom em relação ao mercado. Uhum. Então, conseguir me comparar. O meu concorrente que está ali, quanto eu entrego melhor que ele, o quanto eu entrego pior que ele. E o que eu cobro é um valor justo perante o que o mercado tem de expectativa de mim? Beleza, e o que está ruim no meu processo? O que eu posso melhorar? E como que eu me torno excelente? Né? Como que eu faço a entrega que vira excelente? Enfim, me perdi, dei o pouco. Não, mas, cara... Não, pra mim tá tudo conectado, pra mim tá tudo nos trilhos, assim. Eu acho legal se tu puder comentar hoje, né, a gente indo e voltando no passado, pra quem tá nos ouvindo e tá identificando, olha só, é uma história parecida com a minha, ou tem a ver com as coisas que eu quero, né, o que hoje, quando tu olha pra trás, tu consegue ponderar que foi um aprendizado nessa forma, né? Porque eu acho que ficou sempre... a gente percebe muito isso, a dificuldade que muitos empreendedores têm de reconhecer que o empreendedorismo também é seu. Isso que eu estou fazendo é empreender. Eu sou um programador, sou um desenvolvedor, tudo mais, né? Usando teu exemplo, teu caso.
mas muito claro estava que desde a vez que tu bateu na porta de uma empresa lá para pedir um estágio que não tinha, a gente está falando de uma atitude empreendedora que pode vir a desembocar na criação de um negócio, pode desembocar em outras coisas e por aí vai. Né? Então, acho que tem tem esse vale aí entre eu estar fazendo empreendedorismo, né? Seja no contexto que eu tiver, e eu atravessar isso e olhar para trás e me reconhecer. Sim, eu já era um empreendedor. Porque não tem a ver só com estar com o CNPJ. O CNPJ é só mais uma etapa processual de um monte de coisa grande que acontece aí no meio, né? Quando tu olha para trás, enquanto empreendedor, enquanto um profissional da área de TI que também é um empreendedor, o que tu pode colocar como um aprendizado para quem está seguindo essa trilha, talvez num momento mais inicial do que teu? Legal. Enfim, eu me descobri empreendedor e descobri que foi um processo de autoconhecimento, de entender que aquilo é algo que eu gosto, que isso é algo que eu gosto. E me dei conta de que empreender, além de montar um negócio, o negócio ser lucrativo, é tu saber conectar pessoas para executar funções. Então, tem um quê de política nisso, política no sentido mais literal, que política é tu fazer com que pessoas façam coisas. Né? Uhum. Então, tem um processo de tu influenciar pessoas, de tu lidar com pessoas. E isso eu me descobri que é algo que eu faço bem, e aí eu consegui juntar pessoas competentes. E o principal é que o quê? A gente não vai ser bom em tudo, a gente não consegue fazer tudo. Então, entender isso é um passo essencial para eu poder montar um negócio, porque eu tenho que trazer parceiros, seja sócios, seja funcionários, seja equipe, para complementar aquilo que eu não consigo fazer. E quando eu entendi isso, se tornou uma mudança de chave assim, muito grande, porque eu consigo fazer o que eu quiser, desde que eu tenha as pessoas que fazem as coisas que eu não sei fazer. É só eu trazer pessoas que façam aquilo que eu não consigo fazer. Então, eu consigo fazer o que eu quiser. Preciso de dinheiro, preciso de recurso, preciso de tempo, preciso investir, mas é algo que, desde que eu conecto as pessoas certas, consigo fazer. Eu quero fazer um podcast. Hoje talvez não tenha coisa, mas eu sei que eu vou ter o Leandro para chamar ali, que já domina como fazer isso, faço uma parceria com ele, se fizer sentido, a gente consegue fazer. Outra coisa que eu me dei conta é que no mercado tem muita gente tentando fazer muita coisa. Onde que eu consigo fazer as coisas funcionarem? Onde que eu consigo não sei se é me diferenciar, mas onde que eu consigo fazer as coisas acontecerem? É onde eu consigo agregar valor sem muito atrito. Então, eu quero montar um podcast. Não adianta eu ficar enchendo o saco do Leandro, vamos montar um podcast, vamos montar um podcast. Não adianta. Agora, se eu falar para ele, tem algum podcast de inteligência artificial aqui em Pelotas, falando sobre tecnologia? Já pensou? E se o Leandro... isso não tem, vamos fazer. Eu não precisei... bons negócios eu não preciso convencer muito. Né? Eu preciso encontrar oportunidades que façam sentido e aí as coisas convergem. Né? Então, os principais clientes que a gente atendeu, eles tinham necessidades e, claro, a gente trazia ideias, trazia insights, mas eles tinham necessidades e conseguiam enxergar valor. E é esses os que funcionam mais a longo prazo. Aqueles clientes que eu tinha que bater várias vezes, insistir para vender o meu serviço, a tendência é que os projetos, as ações, elas não duravam muito. E aqueles, por outro lado, que já tinham uma necessidade, já tinham uma dor, e a gente conseguia criar uma solução em cima daquela dor, se perpetuava por mais longo prazo. Então, quantas pessoas existem no mundo, em Pelotas, ou no estado, que precisam de soluções ou daquilo que a gente consegue agregar? O maior negócio é a gente encontrar essas pessoas e trazer soluções para elas. Uma coisa que tu trouxe aí na tua jornada que me chama a atenção assim, é o volume de problemas diferentes que tu tem que solucionar dentro de empresas diferentes, com culturas diferentes, com processos diferentes, né? Eu fico imaginando, cara, o volume de repertório que isso não dá, na medida que tu, depois de atender 10 empresas, 20, 30 empresas, quando tu chegar na 31ª, cara, tu já tem uma escola de tudo que tu já viu nessas outras, assim, tu já chega... Cara, bem assim, me lembra muito serviços de consultoria empresarial, porque aí tu acaba entrando muitas vezes em problemas estruturais da empresa, de coisas de comportamento ali, de colaboradores, daqui a pouco não querer abraçar a tecnologia, enfim.
Mas acho que isso traz um diferencial até para a tua própria gestão, né? Ou como é que tu vê isso aí, cara? De fato, a gente às vezes tem reuniões, por exemplo, com um cliente novo, eu tenho reuniões que duram 1 hora. Em 1 hora eu tenho que entender o negócio daquele cliente, né? Às vezes a gente chega na reunião já tendo feito um estudo prévio, então facilita, mas muitas vezes não dá tempo, porque a gente conhece às vezes o cliente naquele momento, no evento, ou a gente chega ali e achou que era uma coisa, na reunião é outra coisa. Então, em 1 hora eu tenho que entender do negócio do cliente, entender onde que ele ganha dinheiro, onde que está a dor dele. E aí eu tenho que pensar numa solução muito rápido para aquilo, porque é aquela 1 hora que eu tenho ali para trazer uma solução para ele. Se eu não conseguir convencer para ele que eu consigo trazer essa solução, ele tende a não dar sequência nesse processo. Então, é algo que exige esse repertório faz muita diferença. E o que eu vejo é que isso nos prepara para lidar com ambientes totalmente diversos, né? Então, a gente tem uma especialidade na L2, a gente faz projetos de software. Nosso negócio na L2 hoje, né? Acho que não chegamos nisso, mas é principalmente montar times de tecnologia para atender clientes. Então, a gente monta squads e deixa esse squad, que é um time ali de desenvolvedor, designer, um PO, desenvolvendo aquele projeto para aquele cliente. E hoje, o setor principal que a gente atende é o setor financeiro. Então, a gente tem clientes do crédito, clientes na parte de empréstimos, temos clientes na parte de bancos também, né, que a gente desenvolve internet banking, aplicativo. Então, esses são os principais que a gente atende. A gente tem um cliente que tem uma plataforma de telemedicina, tem outro cliente que tem um ERP na área do agro, e por aí vai. E onde a gente se diferencia é trabalhar em sistemas complexos, que é onde a gente tem que entrar dentro do cliente e se aprofundar naquela complexidade daquele mundo que ele tem, né? Então, o nosso grande diferencial acaba sendo isso, conseguir trazer pessoas que têm uma capacidade de se aprofundar no negócio para agregar valor. Então, a gente não trabalha com superficialidade, a gente entra profundamente e essa bagagem toda é essencial, né? E como é que está o tamanho da empresa hoje? São quantos colaboradores? Só na região aqui, espalhados pelo Brasil? Como é que é a organização de vocês? Legal, temos 50 pessoas hoje, né, trabalhando. A gente ainda vai desenhar estratégias se a gente pretende crescer muito mais que isso ou não. Então, isso é algo para a gente ainda está avaliando. Tem muitas coisas em xeque, que é, por exemplo, inteligência artificial, e a gente está começando a construir um produto nosso. Então, até então, a gente trabalha só com serviço, mas a gente está começando a desenvolver um produto na área de IA para nós. Então, esse produto talvez leve para ao invés de eu aumentar em quantidade de pessoas, eu aumentar em ações de marketing, outras ações e fazer algo replicável, fazer um software as a service. Hoje a empresa tem, acho que em torno de 15 pessoas na cidade de Pelotas e o resto fica distribuído em outras cidades. Temos em Porto Alegre, São Paulo, tem até em Brasília também. O nosso head de design, ele é nômade digital, então agora mesmo ele estava lá no Nordeste, mas ele foi para a França, estava em Bariloche ano passado e por aí vai, ele fica transitando. Hoje a empresa ela é 100% remota e foi muito legal até como surgiu isso. Em 2018, se eu não me engano, tinha 2 colaboradores, a gente era sediado aqui em Pelotas, ali no Hub 1005, até onde é nossa sede oficial, até hoje, nosso endereço é lá. E a gente tinha 6 pessoas na época. E dois desenvolvedores me avisaram que queriam se mudar para Pelotas, mas que eles não queriam sair para Porto Alegre, queriam se mudar para Porto Alegre, mas que eles não queriam sair da empresa. E aí eu fiquei pensando, o que vamos fazer, né? Agora, E aí foi naquele momento que eu decidi, não, os profissionais são bons, eles trabalham bem. Se não tem nada que impede eles de trabalhar de lá, os nossos clientes já eram de Porto Alegre e São Paulo, a gente já trabalhava atendendo eles remoto. Sim. Só vai. A partir de hoje, a empresa é 100% remota. E foi naquele momento que mudou, porque... E isso tem um pouco da característica da L2, né? A gente se preocupa com as pessoas em primeiro lugar. A gente entende que o nosso maior entrega é as atividades, digamos, intelectuais das pessoas, né? O que as pessoas conseguem transformar de entender o negócio de alguém e transformar aquilo em solução digital. Então, a gente coloca as pessoas em primeiro lugar, seja o cliente que a gente está atendendo, seja o usuário que vai usar aquele sistema, ou os nossos colaboradores que estão dedicados ali a entregar aquilo.
Então a gente entendeu isso, transformamos a empresa 100% remota e naquele momento a empresa virou. E foi muito legal, porque na pandemia a gente já estava 100% adaptado. A gente não teve nenhum problema, pelo contrário, a gente estava na frente de diversas outras empresas. Foi o nosso momento de maior crescimento. O mercado estava mais facilitado para a área de tecnologia, mas foi um processo da gente transitar e crescer muito, muito tranquilo. Como é que é hoje a parte comercial de vocês? Como é que funciona para fazer essa captação de clientes, sei lá, São Paulo, de fora, estando aqui, né, em Pelotas? E quem é que faz essa frente? Boa, legal. E aí isso é algo que a gente, há um ano atrás mais ou menos, que a gente começou a mudar isso. Porque até então a gente trabalhava praticamente só com indicação. E aí, isso... A indicação é show de bola, né? É maravilhosa. Né? Nada como um bom, né, boca a boca ali, mas... E aí, o que eu me dei conta é que a gente não tinha um processo estruturado e a gente tinha principalmente uma limitação de onde que a gente conseguia chegar. Porque dependia da nossa rede de relacionamento e essa rede de relacionamento ela é limitada. Né? E aí foi quando a gente precisa começar a fazer alguma coisa. Começamos com uma tentativa de marketing, não trouxe exatamente o resultado, e aí eu trouxe uma consultoria para nos ajudar, até o pessoal da Red Mug, um abraço aí para o Nicolas, para o Kaiowá, são uns caras muito fera, que eles estão nos ajudando até hoje a estruturar o processo comercial. E aí nisso, hoje, eu assumi isso como uma responsabilidade minha, e por isso que eu disse que eu estou estudando sobre como fazer negócios e como fazer vendas, né? E o principal é que a nossa venda ela é de muita confiança, né? Então eu preciso demonstrar para o nosso cliente que a gente é capaz de entregar aquilo que é necessário. E a gente começou a tanto participar em eventos, eu comecei a palestrar em eventos, então trazer conteúdo, porque conhecimento eu tenho bastante, eu tenho mestrado na área de inteligência artificial, e isso tudo, eu sou uma pessoa meio modesta, assim, então eu não fico dando carteiraço, eu tenho mestrado, até quase comecei a fazer doutorado, mas parei, mas depois que eu terminar o doutorado, não vou sair dizendo, sou doutor, ou até sou CEO também, se eu estou falando em ambientes pessoais, meus colegas, eu trabalho numa empresa X, na L2, não sou uma pessoa de ostentação. Exatamente, não é comigo. Mas eu me dei conta que para construção de autoridade eu preciso me posicionar, eu preciso dizer, sou CEO da L2 Code, uma empresa que faz software, faz projetos de IA. E isso, onde eu entendi isso, beleza, vamos começar a se posicionar dessa forma. E a gente, então, aí montou, hoje eu tenho uma pessoa trabalhando comigo e, fora isso, eu faço os processos de venda, ao menos o início. Mas a ideia é a gente montar um time maior para fazer isso funcionar e trabalhar mais marketing também. Isso está em construção. Mas é um processo... Não, porque, cara, é uma venda diferente, né? Porque é uma mistura de uma consultoria inicial, então tem que ter um conhecimento do serviço, da empresa, do problema do cliente muito grande para montar um projeto, né? Que vai ser tipo um projeto orçamento e para apresentar isso tudo, né? Digamos, ter uma assertividade maior. O cara sair dessa parte assim, eu sei porque na agência é meio assim também. Sim, o processo comercial ele é muito semelhante. Cara, é desafiador, porque são detalhes que fazem assim, ó, a diferença entre... E acho que quando tu senta na frente de um cliente, a habilidade maior ali é de empatizar, né? Porque tu vai ter que, de alguma forma, tentar entender qual é aquele lugar dele para que tu possa compreender o que ele manifesta que está querendo e o que ele está querendo e não sabe dizer. Porque muitas vezes quando a gente chega para comprar tecnologia... eu quero que faça tal coisa. Não sabe nem dizer que é para automatizar. Tá? Isso quando a empresa está aberta a receber a solução. E aí tu tá numa situação onde tu tem já uma equipe, tu já tem, sei lá, um gerente de TI, coisa parecida, já tem um software rolando e tu vai dizer assim, não, a partir de agora, seu Leroy e a equipe aqui, eles vão criar uma nova solução. Não, peraí, para tudo. Não. Eu adoro aqui, essa solução é minha. Cara, eu não sei mas eu vejo isso quando se vai trocar de software, trazer uma nova tecnologia, implementar alguma coisa que muitas vezes já está até cansado do mercado, mas nós vamos levar para dentro daquele cliente, já é uma dificuldade, assim, não pelo proprietário, mas pela equipe que já atua dentro daquelas 4 linhas ali, né? Como é que se dá essa construção da chegada de uma tecnologia nova, né? Pois, como é que se prepara deve ser uma as briga pessoas? de vez em quando, né? Agora a gente tem um processo que a gente está fazendo, que a gente chama de diagnóstico de oportunidades de IA.
Tá? Então, é um serviço bem legal que a gente faz, que é para qualquer empresa, qualquer tamanho, a gente consegue fazer, que é basicamente a gente, ao invés de dizer onde tu quer usar IA, me diz as tuas dores. Vamos ver quais são os processos repetitivos que tu faz. Onde tu faz, e aí já dá para a gente entrar um pouquinho, até falar um pouquinho de IA nesse processo. Mas onde que os teus processos eles são repetitivos? Onde que são os processos que teu time fazendo odeia fazer? Normalmente, esses processos é onde a gente encontra oportunidades de colocar IA para melhorar esse processo. E aí a gente faz isso e a gente entra exatamente nesse desafio, porque a pessoa, ainda mais com IA hoje, ela fica com medo. Tá, mas se a IA fizer isso que eu faço, será que eu não vou ser demitido depois? Né? O quanto que a IA vai me substituir? O que eu vou fazer depois que ela... Né? Então, esse é um desafio que a gente tem de entrar nisso, só que se a empresa ela não fizer essa transição tecnológica, ela fica no passado. A gente chegou, por exemplo, em clientes que tinham um sistema muito, muito arcaico. Era azulzinho ainda, não? Não era do DOS? Não era do DOS, mas era daquele sistema antigão, desktop e tal. E o que acontece? Dos nossos clientes, a gente está ajudando nesse processo de transição. Mas quanto mais tempo eu deixo para fazer essa transição, mais para trás eu fico e mais doída é a minha transição. Mais caro é essa minha transição, mais difícil porque eu tenho mais dados que estão naquele sistema antigo que eu preciso migrar. Agora, você está falando em inteligência, eu me lembro que a gente fez um programa, foi o ano passado, Roberto? Sim. O ano passado não foi o ano retrasado? Não, acho que foi o ano passado. 2024. Cara, e é assustador o quanto a inteligência artificial avança todo mês. Com certeza, já é totalmente defasado aquele programa. Esse é o troço mais assustador de tudo. Porque, lá na agência a gente já usa geração de imagem, a parte de texto, é justamente essa parte de coisas repetitivas. Até alguma coisa de programação a gente usa inteligência artificial também para fazer. Mas assim, cara, o troço eu fico toda vez assim que vem uma nova ferramenta, uma nova tecnologia, eu fico até assustado, porque assim é uma distância ridícula, 2 meses, 3 meses e o troço assim já dá-lhe um salto e daqui a pouco já dá-lhe mais um salto. Isso é assustador e o volume de soluções que tem para as pequenas, micro, né, para as médias empresas, cara, é gigantesco de oportunidade que tem para justamente entrar em processos repetitivos, para te ajudar em alguns... E até mesmo a montar a estratégia do negócio, né? Muitas vezes a gente conversa com empreendedores aqui e vê aquela dificuldade de saber o objetivo da empresa, para onde essa empresa quer, quais são as metas e tal. Até para construir isso, pode usar, né, como uma ajuda, mas assim, sempre, eu particularmente sempre pensando, cara, tu tem que ter o olhar humano. Ela nunca sai pronta 100%, ela precisa precisa dar uma afinada nela. Não sei, para termos de agência de publicidade, para atingimento, para conexão, tu tem que ter a pessoa, né, viva do outro lado ali de carne e osso, dando aquela conferida, aquela análise, trazendo uma coisa mais humana mesmo, que até apresenta, mas cara, tem um degrau de diferença assim. Eu, por exemplo, quando vejo um texto que é feito por inteligência artificial, eu saco na hora. A forma de escrever, e cada vez mais comum, assim, tu tá ouvindo um spot de rádio. Esse cara, não se prestaram para uma pessoa escrever um spot que vai ficar fazendo o mesmo. Pelo menos reler o que a IA escreveu e dar uma ajustadinha, né? Não, tá louco, cara. O que eu vejo eu acho que é fácil de identificar aqueles que são mais... aquele texto que parece mais robotizado, né? E aí tem algumas coisas, tu que trabalhou, enfim, em rádio, eu olho hoje vídeos de pessoas que são repórteres, por exemplo, RBS, coisa assim, como é robotizado a forma como eles comunicam. Sim. Né? E se tu for ver, grande parte até do conteúdo que é gerado pode prevalecer até textos ou coisas desse tipo que parecem mais robotizadas, parecem mais quadradas, parecem mais formatadas. E hoje a nossa tendência é de o quanto mais natural for, melhor para as redes sociais, né? Então, TikTok, por exemplo, mudou a forma como se comunica, porque uma pessoa vai lá, abre a câmera, filma, fala, o vídeo curto, não importa se está errado, se não está, se tem alguma coisa. Então, a gente busca hoje, nessa era, principalmente onde eu tenho muitas coisas que são
robotizadas, eu procuro mais pessoalidade, né? Sim. Então, esse é o principal. E aí a gente tem junto disso outro problema, que é como a IA funciona. A IA, ela não é um ser vivo que tem intenção. Ela não tem intenção. Ela não tem objetivo. Por enquanto. Ainda. Aí a gente chega em outra teoria. Um dos filmes que eu mais vi na vida é aquele lá do Arnold Schwarzenegger. Exterminador do Futuro. Então, pode ser que surja a Skynet aí, vamos ver. Mas até então, as IAs que existem hoje, elas não têm intenção. Então, elas não têm um objetivo para alcançar. E isso faz com que elas, por exemplo, vocês já devem ter visto, se tu diz para a IA que ela está errada, o que ela faz? Na hora, ela diz, não, você tem razão, eu estou errado. Ela pode estar o mais certa possível. Ela vai dizer, não, você tem razão, eu estou errado. E ela tem um outro problema que é, a IA ela funciona como um gerador de texto. Ela é um gerador de texto. A IA, as LLMs, ChatGPT, Gemini, elas são geradores de texto com base nos textos que tem anteriormente. Então, é tipo o corretor ortográfico do celular. Sabe, quando tu vai digitando uma palavra e vai digitando outra? É exatamente o mesmo funcionamento, só que em larga escala, por isso que se chama LLMs, né? Que são Large Language Models. Então, são grandes modelos de linguagem. Então, o que eles fazem? Eles vão gerando os textos, as palavras, conforme o que, que vem antes. E isso, o que acontece? Se eu coloco alguma palavra antes que está errada, que está equivocada, ele tende a levar aquilo adiante. Então, tu larga num texto qualquer, tu larga um Flamengo no meio. Sei lá, veio Flamengo porque agora tá em... acho que teve campeonato da Copa dos clubes aí. Ou outra palavra, ou política, ou Trump, o que for. Qualquer palavra dessa que tu colocar no meio, essas palavras tendem a ser fortes e elas tendem a mudar o conceito. E mesmo que tu diga, esquece isso... Já tá lá. É pior até tu dizer, não pensa em maçã. Sabe aquele negócio? Não pensa em maçã? Com o ChatGPT é péssimo isso. Porque aquela palavra, ela entra no contexto. Ela entra no que tinha anteriormente. E quando ele tenta gerar novo, ele vai manter sempre aquela palavra no contexto. Então, com IA, tudo que tem são só gerações de textos com base em probabilidades. Ele está gerando com base, provavelmente, o que faria sentido. Tá aí, uma pergunta polêmica. Vai, dá. Por exemplo, a gente está aqui escrevendo a nossa estratégia, planejamento estratégico, 10 anos aqui do Café Empreendedor. E aí nós estamos aqui escrevendo, daqui a 5 anos nós vamos comprar um prédio, nós vamos fazer tal coisa, nós vamos comprar a Globo, sei lá eu. Nós vamos botar aqui no nosso planejamento estratégico. Peraí que eu vou subir agora no ChatGPT para dar uma ajudinha aqui para, sei lá, para dar uma filtrada e colocar em passo a passo anual. Vamos supor. Na medida que eu faço isso, eu abri meu planejamento estratégico para... o mundo? Abrir de forma geral ou não? Ou fica ali restrito à minha conversa? Pausa dramática. Depende da conta que tu tem, tá? Se estiver na gratuita, aquilo lá vai ficar armazenado no ChatGPT. Não que alguém vá... Não que o ChatGPT vai divulgar aquilo, mas ele vai usar aquilo como uma treinamento. Usa como base para construir outras respostas. Isso, exatamente. É muito difícil dele sugerir um outro tema igual ao teu. Para outra pessoa, porque a tua amostragem vai ser muito pequena perto de outras coisas. Então, eu não teria essa preocupação com isso. Mas existe. Mas principalmente, o que acontece? Qualquer coisa que tu publicar na internet, qualquer coisa que tu publicar, não importa o meio que tu publicar, aquilo vai ser usado. E principalmente se tu criar algo relevante. Então, principalmente para artistas, isso é algo muito desafiador. É o principal desafio, porque um artista, ele cria, digamos que um padrão, a sua identidade. Hoje, se tu entrar no ChatGPT ou no Gemini, tu consegue pedir para gerar uma imagem no estilo Van Gogh. Sim. Cara, Van Gogh não autorizou isso. Van Gogh talvez odeie que as pessoas façam isso. Mas o que acontece? Uma vez que aquilo virou um domínio público, a IA ela é muito boa em copiar padrões. Ela tende a não conseguir criar padrões novos. Não é a própria estrutura dela é gerar probabilidade. Então, ela não vai conseguir fazer isso. E até me ocorreu outra coisa, que tu falou, eu quero dar uma melhorada nesse meu plano. Será que faz sentido eu pedir para a IA criar um plano para mim ou não? A IA, ela tende a fazer coisas de maneira mediana. Que ela é probabilidade. Ela vai pegar tudo que ela viu e ela vai criar. Então, algo inovador, ela tende a não conseguir fazer. Vai fazer mais do mesmo, na real. Exatamente. Agora, se meu plano não é nada espetacular,
e eu quero melhorar ainda e saber o que a média das pessoas estão fazendo, cara, às vezes a média é melhor do que eu estou fazendo, então tá tudo certo usar o que aí colocou. É o que eu falei, daqui a pouco o cara não tem isso, nem isso traçado. Exatamente. Já larga na frente, já ajuda a desenvolver isso, né? E voltando à pergunta, a IA, o GPT, ele tem a forma paga, né, principalmente do consumo de APIs, tá? E aí, segundo o que eles informam, é que quando tu usa via consumo de APIs do GPT, ele não reutiliza aquele conteúdo, a não ser que tu autorize. Se dá para confiar ou não, é que nem Google, que nem Facebook, que nem qualquer outra coisa. Nossos dados já estão tudo aí na mão dessa turma. Na boca do povo, né? Vai fazer muita diferença. Exatamente. Mas se tu tiver algo super... digamos que quem está nos ouvindo aqui é do governo do Brasil, ou tá fazendo uma super pesquisa na universidade e quer usar LLM e não quer correr o risco disso... De vazar alguma coisa. Tu tem como baixar esses modelos e rodar no teu computador. Não sei se vocês sabiam disso. Mas tu tem como fazer download, a Meta, por exemplo, disponibiliza o Llama, o DeepSeek disponibiliza o modelo deles, e aí tu consegue baixar e rodar no teu computador para fazer processo. Eles não são tão bons quanto os mais recentes do Google e da OpenAI, mas tu consegue fazer isso e tu tem certeza que não vai vazar nada. Não vai vazar nada. Uma baita aula de inteligência artificial, né? Vamos providenciar um episódio futuro pra gente falar. Até porque esse negócio, o Tchê... A gente tava lá em Gramado, sobre essas coisas. Né, no Gramado Summit, os guris lá com stand e tudo. Dá um abraço pro Marcos aí, toda a equipe, um baita evento, mais uma edição de sucesso aí, acho que 20 mil pessoas que passaram lá. Mas assim, 30%, 40%, eu não fiz esse cálculo assim, mas percepção, tá? 30%, 40% das falas tinham inteligência artificial. Então não foi... Eu me lembro que no ano anterior, ali, 2023, a pauta... Que circulava em tudo que é palestra, tudo que era evento, era outra relacionada à tecnologia. Não vou me lembrar agora. Não sei se tu vai lembrar, Leroy. Não, foi o primeiro que eu fui, porque eu fui só no de punta antes. Não, mas digo mesmo assim, que circulava nos eventos. Era outra... 5% por aí de coisa de... 5%, tô chutando, né? Mas não, a gente tinha uma outra, enfim, uma outra vertente de tecnologia que depois parou de ser falada. Esse era o ponto, né? E essa não... Cara, ela tá no dia a dia, ela segue, ela te acompanha no Spotify. Teve o metaverso, né? Que ficou bem famoso. Metaverso. Todo mundo fala. Era o metaverso pra cá, mas pra lá era palestra, era produto e assim, pouco se fala hoje. Meu palpite é que o metaverso volta, tá? Meu palpite... Foi o timing errado. Na verdade, faltou tecnologia, tá? Que nem IA, não sei se vocês sabiam, mas IA, o boom inicial de IA foi, se eu não me engano, nos anos 70. Não sei se vocês sabiam disso. Sim. E aí, depois disso, começaram a investir um monte de dinheiro e se deram conta que não ia acontecer porque não tem processamento para isso. E a IA entrou no inverno da inteligência artificial. E eu acho que com o metaverso vai acontecer algo mais ou menos semelhante. Em algum momento isso vai retornar com realidade aumentada. Eu lembro que eu fiz uma palestra até sobre metaverso, que eu entendo que o conceito de metaverso já existe hoje pra gente. Ele só, da forma como a Meta tentou organizar, não funcionou. Por falta de tecnologia. Principalmente falta de tecnologia. Falta de recurso. Mas se tu for ver, a ideia do metaverso é onde tu não sabe muito bem onde começa o digital. Onde termina o digital, não. Então, se tu for pensar a Amazon, por exemplo, o que é a Amazon? Tu imagina o quê? Tu imagina o site. A plataforma. Um centro de distribuição. Talvez um centro de distribuição, mas não é uma loja física. É diferente da Renner. Se eu falar Renner, tu imagina a loja física. Se eu falar Amazon, tu não imagina. Por quê? Porque a Amazon ela é algo que é essencialmente digital. Né? E isso é o conceito que eu acho que do metaverso que vai surgir com o IA, isso vai facilitar e se intensificar. Né? Metaverso está no seu inverno? Eu acho que está no seu inverno, eu acho que vai voltar com tudo depois. Não, falando no Chaves, na Amazon, me lembrei do Chaves, que a Amazon comprou os direitos autorais na América Latina do Chaves. Olha aí, que bem. Não tem mais o que fazer com dinheiro, agora o negócio só vem para nossa prateleira. Só vem. E o SBT? Não vai rodar mais. Agora novas negociações com as herdeiras da Bravanel. Deixa, né? Pessoal, a gente está encaminhando para o final do episódio. Vou deixar já aqui o convite para a gente fazer um episódio sobre IA, porque a gente foi dar uma palhinha aqui sobre por onde a L2 anda transitando e a gente já se deparou com um mundo de informações, né? Mas queria voltar um pouco pro
pro Leroy empreendedor, assim, pra gente caminhar pro final do episódio e pro pessoal que nos escuta também poder aprender, né? Que eu acho que esses episódios que a gente faz com a temática de história empreendedora, eles têm muito desse compartilhamento de experiência que a gente não consegue ter aí na rua, né? A gente não consegue sentar agora aqui no laguinho do Parque Una, catar um empreendedor passando e fazer com que ele nos responda, né? Na tua trajetória como empreendedor, assim, qual foi o erro que tu cometeu várias vezes até conseguir aprender? E depois que aprendeu, virou uma chavezinha e aí tá, isso aqui eu já aprendi e eu não vou mais repetir. Uma das coisas que eu demorei para descobrir é que as pessoas não são como eu. Tá? Então, às vezes eu tinha uma expectativa das pessoas entenderem as coisas da maneira que eu entendo, e cada pessoa é diferente. Então, até a estrutura da empresa, como eu disse no início, a gente tinha cada sócio, digamos assim, atendendo os seus clientes. A gente montava equipe. Então, cada sócio meio que fazia tudo. Era quase como se fosse uma pequena empresa de cada sócio. Isso foi um início da L2. E aí, o que eu me dei conta? Que nem todo mundo, por exemplo, conseguia vender que nem eu vendo. Mas eu tenho um sócio que é maravilhoso na execução, que ele é muito melhor do que eu na execução, né? Não é meu forte gerenciar projeto com detalhes e coisa assim. Ele é muito melhor que eu nisso. Só que a estrutura que eu tinha montado para a L2, ela era onde todo mundo tinha que fazer de tudo. E a desculpa que a gente dava era que, não, o nosso comercial, executivo de contas, que é como a gente chama, cuidava de ponta a ponta do processo. Você já deve ter ouvido isso algumas vezes, né? E isso era uma desculpa para não ter processo, de verdade, né? Que era o quê? Uma pessoa ali é responsável por tudo. Qualquer problema que dá, acontece. Vai fazendo. Exatamente. E isso, enfim, eu acho que faz parte do crescimento, né? Quando a gente começa com um negócio pequeno, cara, o empreendedor tem que cuidar de tudo, não adianta. Mas eu me dei conta que as pessoas, elas são boas ou não em coisas diferentes e eu tenho que ajudar as pessoas a se encaixar. Então, eu não tenho que ficar tentando mudar a pessoa para ela fazer bem aquilo que ela não faz bem. Né? E sim, eu tenho que achar... Beleza, Leandro, onde é que o Leandro manda bem? Fulano, onde é que ele vai conseguir fazer aquilo bom? Sabe? E aí, direcionar a pessoa no caminho certo. Então, no momento que eu me dei conta disso, eu parei de esperar que as pessoas elas desenvolvessem grandes habilidades e sim ajudar as pessoas a identificar onde que elas... se diferenciam, onde que elas vão bem, e a partir daquilo construir junto com elas uma carreira. Isso traz felicidade para a pessoa, porque nada é melhor do que tu fazer algo que tu faz bem, né? E isso traz mais fluidez e uma execução muito melhor, né? Muito bem. Para a gente encaminhar para os quadros finais, né? Que é uma referência para ti no campo do empreendedorismo? Olha, eu diria que que eu sou fã muito, assim, é o Steve Jobs, tá? Então, acho que deve ter muito mais... um monte de gente é fã dele também, mas eu sou fã dele pela capacidade que ele tem de transformar coisas complexas, principalmente de tecnologia, em algo simples, né? Então, ele consegue trazer uma tangibilização para as pessoas em algo útil, usual. Todo mundo tinha tecnologia para criar o iPhone, né? O que ele fez foi concentrar o que tinha naquela tecnologia e centralizar nisso. Todo mundo tinha tecnologia para fazer o iPod. Tanto que tinha MP3 antes do iPod. Mas ele fez de uma maneira que fosse muito prazeroso para as pessoas utilizarem. Então, ele se preocupava com as pessoas na hora de criar a solução. Então, para mim, ele é um gênio assim, do empreendedorismo de tecnologia assim, que eu admiro muito. Eu tenho mais uma aqui, que é o seguinte. Leroy, na tua jornada empreendedora, considerando todo o período aí, mais de 10 anos empreendendo, o que tu abriu mão que ninguém vê? Cara, é muita coisa. Não é uma coisa só, né? Não, mas eu acho que o mais desafiador, e até eu ia comentar sobre isso antes e passou, é a capacidade de assumir riscos, né? Então, enquanto a gente está empreendendo, a gente tem que estar arriscando. E esse risco, ele nos traz um desconforto. E esse desconforto é empolgante ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo eu tô sempre com medo de ter arriscado mais do que eu devia. E avaliando o tempo todo, né? E acho que todo empreendedor faz isso. Se eu estou arriscando certo, se eu não estou. Se eu estou apostando no cavalo certo ou não. Então, teve vários investimentos que eu fiz, seja de tempo ou seja de dinheiro,
que me fizeram abrir mão de muita coisa, assim, na vida, né? E até que chegou no momento onde eu acertei, assim. Mas esse abrir mão não são coisas que eu me arrependo necessariamente, eu acho que faz parte da trajetória, né? Maravilha, maravilha. Bueno, gurizada, chegando na finaleira aí do episódio, a gente tem o quadro aqui, que é o Outdoor do Empreendedor. Então, vamos puxar o outdoor primeiro, já que a gente falou antes eu hoje. Eu acho, né? Ficamos na responsa. Frase do Leroy para estampar na Avenida Paulista, uma faixa 40x4 bem raiz, assim, impressa, show de bola, linda. Ou ainda o arroba de algum famoso. Steve Jobs? Não. Mas enfim, o arroba, né, de alguém que seja da área aí. Qual é a frase que tu deixa, Leroy? Bom, eu pensando assim, eu pensei em uma frase que eu gosto muito, que é uma frase que, não sei se alguém já falou antes, mas eu criei ela para mim, que eu criei principalmente para falar, acho que para os meus filhos, mas eu entendo que ela serve para tudo. Falei para minha mãe já algumas vezes também, que eu também não sabia quando eu aprendi. Que é muito comum a gente falar alguma coisa e a pessoa diz, eu não sei. E aí eu sempre falo, eu também não sabia quando eu aprendi. Porque todo mundo tem a capacidade de aprender alguma coisa, né? Com certeza. Eu, por exemplo, gosto muito de cozinhar. E aí eu adoro pegar receitas novas e tal. E aí às vezes as pessoas perguntam, tu sabe fazer tal coisa? Eu, não, mas... Isso aí você aprende, né? Aí eu sempre falo, eu sei programar, imagina cozinhar. O bom é que tinha um tempo, ele nem usou o tempo, né? O pior é que era. Ia ter um tempinho, a gente ia falar os outros quadros. Já saí socando. Não dei respiro hoje. Muito bem. Bueno, vamos puxar o próximo quadro, então, o Gotas de Inspiração. Olha que impresso ainda, hein? Se o conteúdo não fizer parte de sua oferta, fará parte da próxima compra do seu cliente. Porra. Profundo, hein? Vamos de novo, então. Se conteúdo não fizer parte de sua oferta, fará parte da próxima compra do seu cliente. E vem direto da nossa curadoria aí, da Martins Érica, né? Da nossa estante do Café Empreendedor. Na nossa dica de leitura de hoje, então hoje a gente traz um livro chamado Desinvente. O autor é o Cássio Greenberg, também é o autor do Gotas, que o Leandro leu aqui. Ele tem uma chamada aqui, como que já está feito, pode e precisa ser desfeito. Ele faz uma provocação no início da obra aqui sobre por que as mudanças costumam vir de fora para dentro em vez de dentro para fora. E é em torno disso que ele cria, né, o conceito do livro, convidando as pessoas a pensar o que pode ser desinventado. E traz alguns exemplos, tanto nos negócios quanto em vida pessoal, assim, vai amarrando uma coisa com a outra para levar as pessoas para pensar sobre o que existe e precisa ser desinventado, né, e como situar essa tarefa no mundo contemporâneo, digamos assim, onde a gente tem muita coisa que precisa ser desinventado. A última frase, é isso que eu queria abrir aqui. Ó. Nada nunca está realmente pronto. Ele encerra a obra falando isso. Uma reflexão bem legal para pensar negócio, para pensar vida pessoal. E essa é a provocação, né? O que pode e o que precisa ser desinventado. Prefácio do Nizam. Guanais. Pô, tá louco. Pô, bacana. Nada mais, nada menos. Eu não tinha visto esse livro ainda, sendo bem honesto contigo. Mas, pô, bem legal e dá pra ver que é da... Vou falar. Você sabe como é que eu cheguei neste livro? Não faço. Agora vamos levantar a bola aqui pro nosso eterno rádio, né? A gente tem o hábito de acompanhar o Despertador na Atlântida. Eu ouço também. Isso, e teve um dia dos áudios que as pessoas mandam que era qual livro você está lendo. E aí falaram deste livro, eu não estava ouvindo, o meu noivo ouviu e falou, olha, um cara falou de um livro assim, assim, que eu acho que tu vai adorar, é a tua cara e as coisas que tu gosta de ler. E eu comprei e foi tiro certo e tá aqui na estante de hoje. Vale muito a leitura. Pelo jeito é gente aqui do Sul, né? Mas de qualquer forma, cadê o nome aqui? A editoração da Paola Manica, dá um grande conjunto beijo, abraço para ela aqui. E eu não tô achando aqui a bibliotecária? Não, essa... A editora? Grupo A Educação. Fecha aí pra gente ver. Eu sem óculos, essa distância... Mas vamos dizer que é o Grupo A Educação S.A. 2023. Portanto, pô, livrinho curto, bem diagramado. Até diria que era da outra, que a gente também tem um design assim muito bacana nos materiais deles, nos livros. Pô, tirinho curto, hein?
Não tô achando que, olha, não tô me entendendo nesse livro, mas de qualquer forma, 150 e poucas páginas aqui. O Leandro gostou tanto da provocação que ele tá travado na provocação. Não, e bem diagramadinho, bem bonitinho o livro. Enfim, pessoal, essa é a nossa dica de leitura de hoje. Ficamos Maravilha. Com essa contribuição. Leroy Jabá, o pessoal que gostou, gostei dessa fala aí, queria saber mais do Leroy, quero contratar L2. Da inteligência artificial, quero mandar um currículo, enfim. Quero fazer o que o Leroy fazia lá, quando nem tinha vaga e ele já estava batendo na porta. É verdade. Boa, então eu uso muito o LinkedIn, onde eu publico coisas e tal sobre IA, sobre tecnologia, sobre empreendedorismo. Então me procurem no LinkedIn, Leroy Oliveira. Fácil de encontrar, Leroy com I, tá? Então é o único Leroy, erro. Exatamente. Podem, se tiverem interesse em contratar a L2, enfim, pode olhar o site da L2, é l2code.com.br. Né? Então, L2CODE, que é code.com.br. Muito bem, gurizada. Vamos fechando então mais uma edição do Café Empreendedor. Agradecer a presença do Leroy, obrigado por vir aqui, compartilhar a história, né? E dar essa pincelada aí de inteligência artificial. Certamente vamos fazer outro programa trazendo essa temática aí. E lembrando, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Agência Arcona, marketing de resultado, impulsione o seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Instagram no @Agência Arcona. Também falamos para VG, gestão de resultados e projetos, e BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Acesse o @VG Resultados no Instagram e saiba mais. Lembrando que o Café é gravado aqui, diretaço do Fábrica de Podcast. Então aproveita para seguir a turma aí no @fabrica.podcasts. Nós vamos fechando por aqui, deixar um grande abraço e até semana que vem com mais café. Valeu! Valeu! Até mais!